Olá, meu nome é Cláudia Rodrigues, estou passando aqui mais uma vez para deixar mais um trecho da Palavra de Deus para você, para o seu coração, para que você venha meditar, para que você venha meditar nas coisas de Deus, que você venha se fortalecer, que você venha absorver as palavras que Deus deixou para a gente, os conselhos, as mensagens, através da Bíblia, né? Então, estou aqui mais uma vez passando para semear mais uma vez a palavra de Deus ao seu coração. Hoje eu quero deixar essa mensagem, onde fala em Efésios 6:10, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Por que a gente precisa se fortalecer em Deus? Por que a gente precisa se fortalecer na força do poder de Deus? Porque nós somos pessoas que nós não temos forças e poder para vencer, para suportar esse mundo, para viver nos embates que a vida nos oferece, nos desafios que a vida, que o mundo traz para a gente. Então, se nós não tivermos ligado a Deus, se nós não tivermos comunhão com Deus, se a gente não estiver fortalecido em Deus, a gente não vai conseguir vencer esses desafios, enfrentar essas coisas que nos aparecem, né? Então, assim, a sugestão que eu dou é que você se fortaleça em Deus, como diz a palavra, busque a Deus, para que você venha fazer até as coisas mais simples, porque às vezes quando a gente fala assim, fortalecei-vos no Senhor para você vencer os desafios da vida, parece que a gente está falando de problemas, de coisas, de absurdos que vem pela frente, que a gente vai enfrentar. Mas até nas coisas mais simples do mundo, a gente precisa da força de Deus, a gente precisa da presença de Deus, porque a Bíblia fala o quê? Sem mim nada podereis fazer. Deus fala que sem Ele a gente não pode fazer as coisas mais simples, porque até para a gente respirar, a gente precisa do favor, da ajuda de Deus. Então, poxa, eu quero estudar, mas eu não tenho força, mas eu não tenho coragem, eu não tenho ânimo, eu nem sei o que eu vou estudar, eu não sei o que eu quero fazer, eu não sei qual é a profissão que eu quero. Busque a Deus, peça a Deus, oh meu Deus, me dê força, me dê coragem, me dê inteligência, me dê sabedoria, porque eu mesma já tive fase na minha vida que eu tinha dificuldades de estudar, que eu não conseguia aprender, que eu não me saía bem nas provas. Então, o que eu fiz? Eu ouvi uma irmã minha falar, você sabe que Deus dá inteligência às pessoas? Então eu achei aquilo estranho, mas então já que Deus dá inteligência eu vou pedir, né? Então eu comecei a pedir a Deus inteligência, sabedoria, e graças a Deus eu consegui entender que a gente consegue até aprender sozinho. A gente consegue estudar, a gente consegue absorver as coisas, e depois disso eu consegui me sair muito bem nos estudos, as notas mudaram bastante. Hoje em dia eu me interesso por leitura, eu me interesso por aprender, por fazer cursos. Então, até para estudar, se você não consegue estudar, oh meu Deus, me dê força, me dê coragem, me dê inteligência, me dê sabedoria, abra minha mente para eu conseguir absorver as coisas, me interessar, porque às vezes a gente tem pessoas que não conseguem nem se interessar por estudos. Então, peça a Deus. Mas, poxa, eu não tenho força, nem coragem, nem vontade de cuidar da casa, né? Porque trabalho de casa é muito cansativo, trabalho de casa às vezes parece chato, às vezes a gente se sente, poxa, só eu faço, poxa, as pessoas não ajudam tanto. Peça a Deus, oh meu Deus, me dê habilidades para eu cuidar da casa, me dê desenvoltura, me dê inteligência, me dê prazer para eu cuidar da casa, para eu fazer as coisas com maestria, com inteligência, com sabedoria, para que as coisas fiquem mais bonitas, para que a casa fique mais bem arrumada. Aí eu preciso de força e coragem para eu enfrentar a vida, porque do jeito que tá, não tá bom. Peça a Deus força, peça a Deus coragem para você enfrentar a vida, porque às vezes tem pessoas que se sentem muito frágil, muito sensível às coisas da vida. Eu já conheci pessoas que não têm coragem nem de ligar a televisão para assistir um jornal, né? Não assiste, e se chegar em algum lugar que tinha uma televisão, pedia logo para a pessoa desligar a televisão, porque não tinha coragem nem forças para assistir nenhuma programação e saber que no mundo acontecem coisas ruins. Peça a Deus, porque Deus é quem controla as nossas emoções através do Espírito Santo.
através do Espírito de Deus, né? O Espírito de Deus, ele quando entra na gente, ele vem trazer um equilíbrio para o nosso corpo. Ele controla as nossas emoções. Ele trata a nossa alma de maneira que a gente consegue, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio aos desafios, mesmo a gente presenciando ou sabendo de notícias ruins, a gente consegue ter um equilíbrio emocional, um controle das emoções. A gente já não se sente tão fragilizado a um ponto que diz que não tem coragem nem para enfrentar a vida, né? Então, em todo momento na nossa vida, a gente precisa de nos fortalecer em Deus, porque cada dia é um dia diferente. Então, eu vou orar hoje, eu já orei pelo mês inteiro. Eu vou buscar Deus, eu já busquei pelo mês inteiro. Eu já li a palavra de Deus, já li para o mês inteiro. Eu já busquei uma comunhão, já fiz um jejum, para o mês inteiro. Não, porque a cada dia vem os seus desafios. A Bíblia fala, basta cada dia o seu mal. Quer dizer, todos os dias o mundo nos propõe desafios que precisam ser vencidos, né? Precisam ser vividos, precisam ser vencidos, precisam às vezes ser desviados. Então, de como é que a gente vai saber se desviar de algumas coisas? Como é que a gente vai saber enfrentar algumas coisas? Como é que a gente vai saber contornar algumas coisas? Se a gente não tiver se fortalecendo em Deus, buscando em Deus direção, sabedoria, né? Entendimento, discernimento, tem que ser com a presença de Deus, para que a gente, quando o dia nos propor algumas coisas, a gente saber o que é que a gente deve reter para a gente, o que é que a gente deve absorver, o que a gente deve descartar, né? Saber viver bem aquele dia. Não precisa, nem sempre o seu dia vai ser uma explosão de alegria, com novidades, com coisas, mas aquele dia tem que ser um dia com um equilíbrio, né? Pautado na presença de Deus. Que às vezes a gente está bem, às vezes a gente está bem equilibrado, às vezes a nossa casa está um pedacinho do céu, né? Mas você vai às vezes lidar com uma pessoa de fora, um estranho, algum lugar que você encontra uma pessoa totalmente descompensada, tendo um dia ruim, né? E aí aquilo acaba lhe desequilibrando. Ou às vezes aquela pessoa está esperando de você uma palavra que traga aquela pessoa novamente para os eixos, para a realidade. E se você não tiver, nem para você, vai poder ajudar o próximo? Não vai poder, né? E de onde é que vem a força? É de Deus, como diz a palavra. Fortaleceres no Senhor e na força do seu poder, porque Deus, ele tem poder para fazer todas as coisas, né? Para fazer todas as coisas, para mudar o rumo das coisas, para dar novas direções, para dar provisões, para trazer a luz em meio a trevas que às vezes aparecem. Então, é uma frase, né, esse trechinho que eu deixo, mas é uma coisa assim muito importante que a gente deve levar no nosso dia a dia. Amanhecer o dia, fale com Deus. Eu não sei orar como esses pastores, porque eles falam palavras tão eloquentes, eles falam palavras tão bonitas, né? Parece que eles sabem pedir melhor para Deus do que eu. Mas não interessa a maneira que a gente se expressa com Deus, né? Cada pessoa tem sua maneira de falar com o Pai. Mesmo que você não tenha muita habilidade para falar, fale na sua simplicidade. Fale da maneira que você acertar falar e já fale para Deus: olha, meu Pai, eu não sei orar, eu não sei falar com o Senhor direito, mas eu sei que o Senhor tem poder, eu sei que o Senhor é Rei e Senhor, né?
é majestade. Então eu venho com respeito, porque não precisa você usar palavras eloquentes, porque nem todo mundo tem estudos para isso, né? Senão nem uma pessoa que é muda não ia poder falar com Deus. Mas eu venho ao Senhor com reverência. Eu venho ao Senhor com reverência, tendo consciência da sua grandeza, da sua santidade, da sua majestade. Então eu venho com respeito falar para o Senhor que eu preciso disso, disso e disso, que eu estou passando por isso, e eu preciso de uma solução, e eu preciso de resolver. Mas eu não sei direito orar, eu não sei pedir, mas eu venho com respeito e reverência, né? Há alguns meses, o pastor de lá da igreja, ele falou algo muito importante, que temer a Deus, né, é a pessoa ter um profundo sentimento de respeito e obediência. Então, assim, quando a gente chega diante de Deus, a gente vai com temor, vá com respeito e com o coração, com vontade de obedecer, né? Porque às vezes a gente se esforça e diz, poxa, eu tenho dificuldade de obedecer a Deus. Mas vá com aquele sentimento, eu quero obedecer, eu não sei, mas eu quero obedecer ao Senhor. Eu quero me esforçar, me ajude a obedecer. Entendeu? Então, assim, para a gente ter contato com Deus, não precisa a gente fazer uma faculdade de teologia, não. Não precisa procurar o dicionário e ficar procurando palavras difíceis para falar com Deus, fazer oratórias, fazer discursos, né? O que você tem que ter é respeito, é reverência, é reconhecer que nós, como seres humanos, somos pequenos diante de Deus, né? Como diz na Bíblia, que duas pessoas, foi dado um exemplo, que 2 homens foram orar e um levantou os olhos para o céu, bateu no peito dizendo que ele tinha todo o valor, que ele estava orando, que ele não era igual aos outros, que ele tinha todo o valor. E o outro que foi orar, que baixou a cabeça e falou ao Senhor que ele era um pobre pecador, né? E Deus valorizou o comportamento desse segundo, porque a gente vai chegar diante de Deus, a gente não vai chegar se engrandecendo, né? A Bíblia diz o quê? Aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. Então, diante do Senhor, a gente deve se humilhar de nossa pequenez, mas sempre se lembrando de uma coisa, que a palavra de Deus diz o quê? Que nós somos imagem e a semelhança de Deus, porque o diabo ele gosta de fazer a gente se sentir que não tem valor algum, né? Então, a gente vai sabendo de nossa pequenez como ser humano, mas sabendo do amor de Deus, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o único filho unigênito que ele tinha para salvar a humanidade, para morrer, para que a gente fosse perdoado, para religar o homem a Deus, né? Para firmar a nova aliança, a comunhão, porque antes, por causa do pecado de Adão e Eva, o homem passou a ser inimigo de Deus. É tanto que você vê que a natureza humana se inclina para as coisas, né, do mundo que nos afasta de Deus, que aos olhos de Deus é pecado. Mas o Espírito de Deus, ele nos religa, ele nos... como eu estava falando, né? Que o Espírito de Deus, ele nos blinda por dentro, ele vem para nos preencher por dentro, como Jesus falou. É importante que eu vá para que o Consolador venha. Então, o Espírito de Deus, ele vem como um Espírito Consolador, ele é um Espírito que ele vem, ele nos blinda, ele nos sela por dentro. Há uma diferença quando você tem e quando você não tem o Espírito Santo. É tanto que Jesus... quando ele, depois que ele ressuscitou, ele falou aos discípulos que era para eles ficarem aguardando a descida do Espírito Santo. Então, quando a gente busca a Deus, que a gente faz a nossa entrega, que a gente recebe
a aliança, o sacrifício de Jesus. O Espírito de Deus, ele vem nos blindar, ele vem nos selar, ele vem nos fortalecer, ele vem para confirmar, como diz a palavra de Deus, testificar que nós, junto com o nosso espírito, que somos filhos de Deus. Então, eu estou fazendo esse complemento porque meu celular não está fazendo vídeos completos, está cortando. Eu tive que gravar essa mensagem em 3, 4 vídeos. Eu peço até desculpa a vocês por o vídeo sair assim, cortado, mas graças a Deus eu consegui fazer o vídeo, transmitir a mensagem para a qual eu me propus, e fiz esse complemento porque o outro vídeo ficou cortado. Então eu fiz esse complemento falando do Espírito de Deus, mas a mensagem que eu quero transmitir é essa, que se fortaleça em Deus, busque a Deus, se fortaleça na força que vem de Deus, porque a força que nós humanos temos diante da força de Deus é muito pequena. A nossa força, na verdade, vem de Deus, né? A nossa força para a gente acordar, para a gente amanhecer o dia, para a gente ter disposição, para a gente respirar, para a gente conquistar, para a gente desenrolar coisas que estão enroladas. Então, não tem como nós humanos vivermos sem receber, né, a força de Deus, a graça de Deus, a presença de Deus, que tudo isso vem de graça, vem pela bondade, pela misericórdia dele. Então busque algo que Deus dá com generosidade, que Deus dá com prazer, né? Que Deus dá de graça, que é a força dele, que é o poder dele, né? Que ele com benevolência, com generosidade, ele tem prazer em nos dar, né? Então, essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês. Fiquem com Deus, Deus abençoe. Se você gostou do vídeo, se você gostou da mensagem, passe para outras pessoas, envie essa mensagem para que outras pessoas também venham ser abençoadas com a palavra de Deus. Um abraço, fiquem com Deus.